Olá, gente, tudo bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, nos meus devocionais, né? Eu vinha já meditando há algum tempo sobre essa mensagem e a mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. A gente vai ler alguns versículos aqui rapidamente e destacando que é só para tirar mesmo uma aplicação pessoal aqui nesse vídeo, bem rápido, para você, para sua vida, para abençoar o seu dia, tá bom? Então vamos lá, é Lucas 17, versículo de número 11, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Então, o texto é o texto do Evangelho de Lucas e Jesus está diante de 10 leprosos. Jesus está passando, num determinado momento, em determinado local, e ele vai se deparar com 10 leprosos. Então, Jesus pega e, em princípio, ali não tinha nenhuma palavra, de cura de Jesus, em relação àqueles leprosos. Jesus simplesmente fala assim: vão até o sacerdote e apresentem ao sacerdote. Ora, na verdade, essa palavra de Jesus já era a palavra de cura para eles, porque se você for entrar dentro da história do Antigo Testamento, você vai ver que os leprosos, eles só compareciam diante dos sacerdotes quando eles tinham algum aspecto de melhoria no seu quadro de saúde. Então, de quando em quando, os leprosos, eles iam até o sacerdote para que fosse verificado se eles realmente tinham curado, se dava para eles voltarem ao convívio da população ali. Enfim, o sacerdote na época ele funcionava como uma espécie de médico, e ele prestava esse tipo de serviço. Então, aqui a gente percebe que eles estão indo e no caminho eles percebem que foram purificados. Os nove leprosos vão adiante e apenas um volta para agradecer. E é engraçado que aqui, exatamente aqui que eu quero focar bem, dentro da nossa meditação aqui para essa manhã, para abençoar o seu dia. Só apenas um voltou. E detalhe, esse um que volta é estrangeiro. O que denota que muito provavelmente os outros 9 eram judeus, E essa palavra aqui, agradeceu, se você pegar ela no original, você vai perceber que é o verbo todá. O verbo todá é adoração. Apenas um adorou, apenas um voltou para adorar. E todá significa reconhecer, reconhecimento, Então, apenas um reconheceu o senhorio de Cristo. Apenas um reconheceu que ele era o Messias vindo de Deus. Apenas um. E detalhe, um estrangeiro. Foi exatamente isso que Jesus vai destacar na sua palavra e fala: olha, não foram 10 que foram purificados, que foram curados? Porque apenas um voltou para agradecer. Porque apenas um reconheceu. E essa palavra de Jesus é um destaque meio que crítico, Ele meio que critica a posição daqueles 9 que não voltaram. E agora, para a nossa vida, para a gente, para os dias de hoje, como é que a gente aplica isso? Percebe-se na atitude dos leprosos, dos 9 leprosos que não voltaram.
A gente percebe hoje na igreja, dentro da própria igreja, não é? E até mesmo em outros locais, não é? Que não seja dentro da igreja evangélica, que as pessoas elas procuram, não é? Jesus apenas por uma cura, apenas por uma questão, apenas para Deus restaurar o casamento dela, apenas para Deus para Jesus prestar um serviço. Só que Jesus aqui, você percebe que quando ele critica essa atitude dos 9 leprosos, ele está dizendo aqui bem claro, olha, eu não vim prestar serviço. É como se Jesus estivesse falando assim, eu não sou um prestador de serviço. Eu não sou um prestador de serviço. Portanto, o meu público não é um consumidor de serviços. Não é? E na verdade aqueles 9, eles se comportaram como consumidores, tratando Jesus como um mero prestador de serviço, um curandeiro, exatamente isso que eles queriam. Era somente isso. Tanto que não voltaram para reconhecer. Por que eles não voltaram para reconhecer? Porque voltar para agradecer, ou seja, reconhecer, era simplesmente reconhecer o senhorio de Cristo. E é exatamente aqui que eu quero tocar. A gente erra muito quando nós ignoramos o real propósito pelo qual Jesus Cristo veio à Terra. E Jesus Cristo veio à Terra para salvar as vidas. Jesus veio à Terra para ser uma oferta perfeita, a fim de que, no final das contas, ele fosse sacrificado e essa oferta fosse oferecida a Deus. Esse sacrifício foi oferecido e foi aceito por Deus. Para quê? Para que nós deixássemos de ser inimigos de Deus e passássemos a ser amigos de Deus. É esse o objetivo de Jesus. Quando ele fazia milagres, ele fazia assim, mas você repara que era no caminho, sempre no caminho ele fazia o milagre, porque era como se fosse impossível ele estar diante de uma coisa imperfeita e não torná-la perfeita, entende? Mas esse não era o projeto, o produto final da vinda de Jesus. Então, apenas um leproso voltou. Apenas um leproso voltou. E esse um reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Yeshua, o Messias prometido de Deus. Tanto que no final, Jesus ele fala uma palavra que a gente precisa destacar aqui. Ele fala, olha, vai, a tua fé te salvou. Ela não apenas te curou como os outros, a tua fé, ela te salvou. E se você, meu amigo, quer salvação para a sua vida, para a sua casa, se você quer tornar-se um amigo de Deus, porque hoje, talvez você que ainda não tenha chegado a esse entendimento de que Jesus veio para ser uma oferta, um sacrifício, a fim de que você se tornasse um amigo de Deus, talvez você ainda não tenha claridade sobre esse assunto. Então, que esse vídeo sirva para você. Entenda, Jesus veio não para prestar um serviço, não é para Jesus não era um mero curandeiro, mas ele era uma oferta a fim de te tirar do status de perdido, a fim de te tirar do status de condenado para o status de salvo. Então fica aqui a minha mensagem para você, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, graça e paz.